Oiê, bem-vindo ao programa Fala Caju, programa que semanalmente traz para você tudo que existe de mais doce e gostoso nessa vida. Traz saúde, felicidade e sucesso. E essa semana eu tô aqui com a Cris Marcelo, que é educadora sexual, palestrante e empresária. E a gente vai falar sobre temas como sexualidade, prazer, libido. Então, Cris, primeiro eu queria te agradecer muito por estar aqui comigo, por ter aceitado esse convite. E eu queria entender um pouquinho de como tudo isso surgiu na sua vida, de ser educadora sexual e esse tema. Como que Bacana, Ju. Primeiro quero agradecer o convite, vai ser um prazer estar aqui esse tempinho falando com você. E é sempre uma forma da gente contribuir também com tantas outras pessoas, né? Como você disse, eu sou educadora sexual recente, há 4 anos, eu fiz a pós em educação sexual, que na verdade surgiu de uma necessidade da minha empresa. Então, eu tenho 2 empresas, a Sophie Sensual Feelings, que é uma marca fabricante de cosméticos sensuais, focada no público feminino e com a proposta de cuidar dessa mulher, através do autoconhecimento, né, tornar os nossos produtos e serviços fontes geradoras de autoconhecimento, para que ela se aproxime mais e se conecte mais com a intimidade dela, com a sexualidade dela. Então, é uma marca que tem esse compromisso com as mulheres. E a Love Plan, que é uma marca de imersão para casais, que na verdade foi um braço da Sophie, nasceu da necessidade da empresa primeira, né? E que a gente conversa, na verdade, com casais. Tem um propósito da gente ajudar esses casais a olharem para esse relacionamento, cuidando da forma como eles vêm construindo essa relação. Então, são marcas com propósito, eu tenho paixão em fazer, e aí fui fazer a pós em educação sexual. Eu sou formada, na verdade, em publicidade, né? E sou administradora de empresas também, mas fui fazer a pós justamente para eu poder ganhar propriedade naquilo que eu me propus a fazer nas minhas empresas. Entendi. E aí, Cris, eu queria saber uma coisa, porque acho que isso é uma curiosidade de todo mundo que te conhece. A primeira curiosidade que você tem, você trabalha com essa questão sexual, de prazer, de libido, e além de tudo, você é casada há 30 e poucos anos. Uma vida. Eu nasci casada. Com a mesma pessoa, né? Que às vezes a pessoa casou, separou. Não, a Cris é casada há 30 e quantos anos? 34 e 36 que eu tô com ele. Eu tenho 36 anos dois com a anos de mesma namoro. pessoa. Exato. E 34 e aí, de... essa coisa toda, né, do que você tem nas suas empresas, do que você dá de palestras, você também aplica na sua vida. E meu marido, ele adora, né? Porque ele é o primeiro a provar tudo. Mas, assim, essa relação do casamento, realmente as pessoas hoje em dia falam assim, nossa, todo esse tempo, né? Porque um desafio realmente você caminhar tanto tempo ao lado de uma pessoa, você crescer com essa pessoa. Eu casei, eu tinha 18 anos, casei grávida, né? 18 para 19 anos, eu tive a minha primeira filha. Eu com 24 anos já tinha todos os meus filhos. Nossa. Então, são 3, né? E a gente foi caminhando e crescendo juntos, né? Fazendo faculdade, se desenvolvendo as suas carreiras. E é um desafio porque o casamento, e aí já falando como educadora sexual, né? O casamento, como a gente conhece, ele é uma construção social, né? Então, o casamento de hoje, onde as pessoas entram em busca de se realizarem não só no dia a dia, né? Elas querem ser felizes também sexualmente, né? Então, o prazer ele entra no casamento para o homem e para a mulher no início do século XX, porque até então os casamentos eles eram arranjos para você construir mais fortuna, e sempre o prazer para o homem e fora do casamento, né? Então era mais o prazer voltado, o ato sexual era para a procriação. Dentro do casamento era a procriação. Exato. Para a mulher não tinha fora do casamento, então era só procriação exatamente, mesmo. Não tinha prazer, e né? para o homem, se ele quisesse, era fora do casamento. Isso, a gente sempre teve essa construção, no caso da mulher, sempre na história da mulher e da evolução e da sexualidade humana sempre foi muito castrada.
Quando a gente pensa, né, em ter debaixo de um guarda-chuva chamado casamento, onde você escolhe viver ao lado de uma pessoa, uma vida, né? Porque a gente casa pensando de estar a vida inteira com essa pessoa. Sim, ninguém casa para separar. Né? Exato. Só que essa construção toda, ela vem de um imaginário muito romântico, porque a gente aprendeu no Ocidente a construir um relacionamento a partir da paixão. E a paixão, ela meio que encobre algumas coisas, né? A gente parece que fica meio cego mesmo. E aí quando passa a paixão e que você está realmente no dia a dia, na hora da verdade, você começa a lidar com as suas próprias frustrações e você se decepciona, porque na verdade você cria uma série de expectativas. A gente casa, né? E a gente começa essa relação com uma série de expectativas. E o outro não é obrigado a atender todas as nossas expectativas, né? Então eu acho que você administrar tudo isso, né? E pensar que amor e sexo são energias totalmente diferentes, com necessidades diferentes, é um desafio e que tem que estar os dois muito conectados para realmente investir, né, nesses dois territórios. Nessas duas coisas paralelas. Tem uma autora que fala assim, né, que o amor, ele quer saber tudo sobre você. O erótico, ele precisa de mistério. Então, assim, são energias diferentes, opostas, né? Tá. Então, como que você cria dentro da tua relação tensão no lugar comum? Que é isso que a gente precisa criar, né? Então calma, porque a gente vai ter que dar uma paradinha para o intervalo, mas no próximo bloco eu quero saber qual é esse segredo do sucesso de criar tensão dentro do lugar comum. Pode ser? Não, pode ser. Então tá jóia, a gente já volta. Então voltamos com a Cris Marcelo, que é educadora sexual, palestrante e empresária, e ela vai contar aqui agora pra gente qual é o segredo do sucesso para criar esse mistério que a paixão precisa dentro do lugar comum ou daquela coisa de que tudo sabe, né, onisciente, que o amor precisa. Como faz? Nossa Senhora, hein? Que responsabilidade. Bom, na verdade, assim, eu vou frustrar vocês. Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. Tá. Mas eu acho que precisa existir o compromisso de se querer colocar ação naquilo que a gente está fazendo. Colocar, na verdade, intenção. Eu falo do investimento intencional. Na medida que a gente ama os nossos pares, na verdade, a gente ama os nossos pares na medida que a gente coloca a intenção naquilo que a gente está fazendo. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando em a gente transformar o amor em ação e o desejo em ação. A gente desmistificar de que o desejo, ele nasce da falta e que o desejo, ele é só involuntário, porque são verdades, a gente aprende isso. Né? Que o desejo, ele é uma coisa que simplesmente acontece, né? Ou a gente deseja aquilo que a gente não tem. Então, dentro de um relacionamento, não dá pra gente pensar que isso vai acontecer de uma forma mágica. Então, eu costumo dizer que da mesma forma que a gente tem que trabalhar o amor na relação, a gente vai construindo lá tijolinho a tijolinho, o desejo também precisa ser construído. A gente tem que provocar espaços dentro do nosso relacionamento, onde realmente a gente se dedique para isso, para simplesmente estar no exercício da sexualidade. É o que eu estou falando, a gente vai abrir um espaço na nossa agenda, sim, né? E para estar só com a nossa parceria. Né? O exercício da sexualidade não está só no ato sexual, está no fato de eu, em determinado momento, estar acolhendo essa pessoa em alguma dificuldade que ela está tendo, de eu estar simplesmente ali de mão dadas, apoiando num projeto que a pessoa está desenvolvendo, ou a gente está só largado, assistindo uma televisão, mas tem aquela conexão gostosa, porque você sente através do corpo de que essa pessoa está ali com você genuinamente, né? Então a gente precisa provocar esses momentos dentro da nossa rotina, dentro da nossa relação, momentos só do casal. Não deixar que outras coisas tomem conta, né? A gente vê muito isso, que a rotina sempre está
na fala dos casais, quando os casais começam a apresentar os desafios tal do relacionamento, a rotina sempre aparece como uma vilã. Uma vilã. E aí, na verdade, eu sempre falo, a rotina, ela é boa, ela ajuda a gente a organizar a nossa vida, a deixar a coisa mais funcional. Ela tem um papel, né? Agora, o que a gente faz, as nossas escolhas em relação ao que eu faço com a minha rotina, é que vai fazer a diferença. Então, se realmente eu não colocar um tempo para eu investir nesse relacionamento, tudo na minha semana vai ser mais importante. Então, vai ser o meu trabalho, vai ser mais importante, meu filho, sei lá, qualquer coisa, né? Então, a gente tem que realmente ir crescendo nessa intimidade, porque eu acredito, desculpa só, eu acredito que realmente a gente vai crescendo na proximidade sexual na medida que você ganha mais intimidade com essa parceria. E isso a gente faz na rotina. Entendi. E isso eu tô achando muito interessante, porque na maior parte das vezes que a gente fala sobre essa questão de desejo, de sexualidade, o que a gente ouve falar é justamente do quebrar a rotina e de fazer uma coisa especial, diferente, para um jantar romântico, né? Comprar uma lingerie, etc. E o que eu estou entendendo que você está dizendo é que não precisa ser isso. Pode ser uma coisa que esteja dentro da sua rotina. Sim, exato. E que não precisa ser uma coisa extraordinária para gerar o desejo, que você tem que achar momentos, por exemplo, dentro da rotina. Você pode achar bacana, você vai fazer uma comida, que é uma coisa normal, né? Todo mundo tem que comer, almoçar, jantar, mas você vai fazer ali com o teu parceiro, com a tua parceira. Vamos fazer o jantar juntos. É um momento que a gente vai conversar, é um momento que a gente vai tomar um vinho, é um momento que a gente vai dividir algumas angústias, que a gente vai falar de coisas bacanas, que vai relembrar de coisas que a gente fez e gostaria de fazer, mas é um momento só nosso. Então não precisa ser algo extraordinário. Agora, obviamente que é legal fazer umas coisas diferentes. É legal. Justamente porque, assim, você cria essa surpresa, você cria essa tensão, né, que a gente falou, né, o frio na barriga, né? E tem uma autora também que ela fala assim, que existem 3 formas da gente nutrir o erótico dentro da relação. Vamos pensar no erótico como a nossa capacidade criativa da gente se reinventar, né? Então, a primeira coisa é a imaginação. Então, assim, como eu acesso a minha imaginação, como ele acessa a imaginação dele, as fantasias, como cada um acessa, é muito diferente. Por quê? Porque a nossa identidade sexual, ela é muito particular. Cada um vai construindo a partir do seu repertório, da família que foi, a forma como foi educada, a religião, essa coisa toda. Então, assim, as minhas memórias de corpo, como eu gosto de ser tocada, isso tudo é muito particular. Então, a forma como cada um vai acessar esse campo da imaginação, das fantasias, é uma coisa que, se a gente não divide com o outro, como que ele vai saber? É verdade, o que a gente gosta? Não tem como. Não tem. E aí, como que é uma sugestão que você daria? É sentar e conversar? Ou é dentro, ou na cama, na cama e mostrando? Eu acho assim, tem assim, algumas coisas que... mesmo. Tem uma coisa que eu acho que é fácil da gente entrar nesse assunto, é, por exemplo, assistir um filme. Você está assistindo um filme e fala assim, nossa, o que você achou daquilo? Mexe com você, né? Porque aí você vai sentindo o outro. Porque tem pessoas assim, eu e meu marido, obviamente, a gente fala de tudo, porque inclusive ele trabalha 1 ano comigo. Pra gente sempre foi um território muito fácil de acontecer. Sabe, aquela coisa de química? A gente sempre teve. Por isso que a gente também está tanto tempo junto, eu acho, porque tem essa química mesmo, né? Então, que vocês alimentam. Exatamente, né? Que a gente está sempre botando um foguinho ali. Então, assim, se você não tem essa facilidade, né, ou não se sente à vontade a gente vai buscando através de uma leitura, eu li isso daqui, o que você acha? Né? Ou assistir um filme, tem um filme que a gente até usa na Love Plan, umas cenas, que ele chama Kiki. É um filme que é uma comédia erótica, são 5 casais que têm fetiches, assim, estranhos, mas é bacana, porque é divertido, mas entra num lado que às vezes o casal não tem coragem de falar assim, sei lá, eu gosto de pé. E nem precisa ser isso, né? Às vezes uma caldinha para sexo oral já faz toda a diferença, né? Então eu acho que isso é uma forma da gente ir construindo, né, esse campo da imaginação, né? Entrar nessas leituras e
ou um filme. Então, acho que isso é bacana e também perceber, né? A gente tem que ser muito, quando a gente está com outro, é importante a gente perceber o outro mesmo, né? A gente, no dia a dia, a gente pode ligar no automático, porque não é sempre que você está, mas na cama você vai percebendo o que o outro gosta, né? Como gosta de ser tocado. Porque tem mulheres, eu falo... esse radar. É, exato. Tem mulheres, e eu falo mulheres porque pela nossa história, né? Que a gente sempre teve esperando que o outro fizesse alguma coisa, a gente sempre terceirizou o nosso prazer, né? Então, assim, esse autoconhecimento da gente entender como a gente funciona é muito importante, porque eu sempre falo para a mulherada, gente, a gente que tem que conduzir o outro para o nosso prazer. O nosso prazer é só nosso, inclusive a gente pode se resolver sozinha. Nem precisa do outro para o prazer. Mas é importante isso porque para você não gerar essa expectativa, não jogar na mão do outro uma coisa que não é deixar tudo que na é mão tua, do outro. né? Tá. A gente vai precisar fazer uma outra paradinha. E aí eu queria contar um pouquinho como é que está sendo essa loucura, ou como é que foi essa loucura da quarentena, da pandemia, das pessoas agora se percebendo mais e tendo que achar meios criativos aí para manter esse fogo aceso, apesar de estar de pijama o dia inteiro. Pode ser? Pode. Então fica aqui que é já já. Oiê, voltamos com a Cris Marcelo aqui, falando hoje sobre sexualidade. E aí eu queria perguntar como é que está essa questão de sexualidade, intimidade na pandemia ou agora no pós-pandemia também. Então, acho que a gente pode continuar um pouquinho naquilo que eu vinha construindo, né, em relação a essa autora que ela fala sobre nutrir o erotismo. E aí e depois eu passo por algumas outras coisas. Então ela continua dizendo, a gente falou da imaginação, ela continua falando que a gente precisa lembrar que o nosso prazer, ele não está só na genitalidade. E a gente é muito óbvio, né? Porque assim, principalmente depois quando você está num relacionamento de mais tempo, que a gente acaba de uma certa forma, empobrecendo mesmo o nosso repertório sexual, a gente é muito genital. Então, assim, é vagina, é pênis, a gente é muito óbvio. Então, assim, lembrar que nós somos seres extremamente sensoriais e sinestésicos. Então, brincar com os sentidos e entender também o que mexe com cada um. Porque, assim, eu posso ser mais visual, você pode ser mais auditivo, brincar com isso, né? Os produtos sensuais, eles têm esse papel também de levar a diversão para esses quatro paredes, quando você experimenta um gostinho diferente, uma sensação diferente, né? Até então, você saber o que você gosta e o que você não gosta. Exato. Né? E aí ela traz o outro ponto, que é o ponto da transgressão, que ela fala assim, né? Quem que não gosta de alguma coisa proibida? Aquela coisa do sentir o frio na barriga, né? E então, assim, a questão é, né, que os casais precisam se perguntar, o que eu tenho provocado no meu relacionamento de diferente? O que eu trago de diferente para essa relação, né? O que eu realmente provoco esse frio na barriga? Então, eu acho que de uma forma geral, né, e não entrando em dicas muito pontuais, né, até pelo tempo, eu acho que conceitualmente é por onde a gente tem que transitar, pensar em coisas mesmo de transgredir, né? Vamos fazer sexo no carro. Gente, a gente fazia quando era namorado e de repente pode dar um frisson na frente de casa com o vizinho. Não dá mais por causa da coluna! Mas pensar mesmo de assim, não ser aquela coisa mecânica, né? Sim. Essa coisa genital, da gente explorar esse corpo, né? Da gente se permitir uma massagem e de se tocar o corpo um do outro e falar assim, nossa, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E coisas que a gente não, geralmente no dia a dia a gente não faz. E que também vale a pena, vale aquela rapidinha, vale aquela, assim, que é só da semana mesmo, né? Que não tem um investimento maior, tal. E a pandemia, de uma forma geral,
acho que ela traz muitas reflexões para os casais, né? Eu acho que a primeira delas, e também eu acho que a gente vai passar a valorizar muito, é a gente administrar a conjugalidade versus a nossa individualidade, gente, não vinha a palavra. A individualidade versus a conjugalidade. Por quê? Porque a gente casa e a gente cria uma entidade que é do casal mesmo. A gente cria mesmo, a gente tem formas de falar meio parecido, tem algumas coisas... mas nós somos seres totalmente independentes e a gente precisa se alimentar, né, dessa independência. Sim. Eu preciso ter os meus projetos individuais. Eu tenho que respeitar o meu projeto comum, lógico, porque a gente tem que caminhar juntos. Mas eu preciso me alimentar de outras coisas que não está só aqui nessa relação. Eu quero fazer um estudo de determinada coisa que me alimenta. Eu falei para você, eu gosto de ficar sozinha. Semana passada eu fiquei sozinha lá na praia, porque eu preciso disso para mim. Isso é importante quando a gente tem esses momentos separados, e não é só o clube da Luluzinha e do Bolinha. O homem vai falando uma relação hétero, né? O homem vai jogar bola e a mulher vai beber com as amigas, alguma coisa assim. Não, são outras coisas mesmo que faz com que a gente vá se enriquecendo como ser humano. E aí, quando eu vou para dentro da minha relação, eu tenho mais para oferecer. Eu tenho mais repertório e fica mais rico, né? Eu acho que tudo fica mais leve, né? Porque o casamento, ele não pode ser prisão. O relacionamento, ele não pode ser uma prisão. Muito pelo contrário, né? Tem uma frase que diz assim, o verdadeiro amor está em deixar o outro ser. Eu falo isso e fico emocionada, porque eu acho maravilhosa essa frase. Que eu choro. Eu acho maravilhosa. O verdadeiro amor está em deixar o outro ser. Gente, a gente quando está no relacionamento... Eu cresci dentro da minha relação, a gente casou muito novinho, muito imaturo. Era muito, um castrando o outro, não é? Porque assim... um podando, aquela e assim, quando a gente pensa nessa frase, ela é tão profunda, né? Porque realmente a pessoa que está do teu lado, quando a pessoa ela te ama, ela vai torcer de todas as formas por você, né? Ela vai amar os projetos também que você está desenvolvendo, então isso é super importante. Então essa é uma super dica. Para a pandemia, a gente aprender que também mesmo dentro de casa, a gente precisa conservar esses momentos de individualidade. Não é porque está todo mundo dentro da casa que a gente não vai respeitar o espaço de cada um, o espaço do filho, o espaço do casal, o espaço... Tem que respeitar, a gente tem que aprender a respeitar esses espaços, né? Bom, aí a outra coisa que eu acho que também, eu acho que a pandemia traz de reflexão, é o quanto que eu estou disposto realmente a arregaçar as mangas, né, como parceiro ou parceira dentro da minha relação, para a gente dividir tudo. Porque assim, as tarefas domésticas, de repente, ninguém tem mais ajudante, né? Porque não pode entrar em casa, então vai ficar na conta da mulher? A gente já passou dessa fase, né, gente? Então, agora, igualdade. Exatamente, não assim, a gente está juntos em todos os sentidos, né? Então não tem que estar só na conta da mulher. As crianças, a mesma coisa, né? Apesar que a gente sabe também que ainda pelo IBGE a educação das crianças na primeira infância é feita pelas mulheres. Sim. E você também estava comentando, quando a gente estava vindo, que a questão do número de horas a mais que as mulheres trabalham, né? Exato. Essa jornada dupla da mulher. Às vezes tripla, né? Porque limpa a casa, cuida de filho e trabalha fora, né? Então, assim, que o IBGE na última onda que eu li, acho que é de 2019, fala que a gente trabalha em torno de 8 horas a mais por dia, pelo fato da gente ter todas essas funções, né? A gente, na verdade, foi acumulando ativos, em vez da gente ir, né, dividindo, abrindo mão, tal, a gente só foi acumulando e a gente tem que aprender também. E não é só o homem, às vezes a mulher também, ela é meio centralizadora nesse sentido. Quer fazer tudo. Então a gente tem que aprender. Pode fazer meio errado, não está lá do teu jeito, porque a gente tem essas coisas. Não adianta nada, não faz direito, gente. Deixa eu fazer meia boca, tudo bem. Tá tudo certo. Né? Então, eu acho que não trouxe só para a reflexão, para a intimidade, de como você se reinventar no dia a dia que você está de pijama. Gente, a gente tem que ter os cuidados, né? Eu acho que a gente deixa de ser sensato às vezes. É só você pensar
O que você gosta? Você vai gostar de namorar com uma pessoa que está lá, que não tomou banho, que está lá o dia inteiro largada, não sei o quê? É sempre pensar nesse sentido, né? O que eu gostaria? O outro também vai gostar, é simples assim, deveria ser. É isso aí. Cris, a gente vai ter que encerrar, mas eu já gostei tanto que eu quero deixar um convite para você voltar, para a gente continuar falando desse tema que é tão abrangente. Te agradeço demais por ter vindo. Imagina. É Amei. um prazer. Eu também. Te espero aqui de volta. Se deixar, eu fico falando. Eu amo, adoro. Então tá. Que bom, obrigada. Volte. Eu volto. Então tá bom. Eu volto. Obrigada para você que nos assistiu.